Ó. Alô? Opa. Pode ir. Gente, obrigada por me dar. Fiquei mega sem graça. Já tá no ar aí? Já tá rodando? Tá rodando? Não sei se esse joia pode falar ou esse joia pode começar. O pessoal me Joia é curtir. Pode falar então? Pode dar, então. Então, beleza. Muita gente aqui trabalha com comunicação. Quem é dono do seu próprio blog, podcast ou canal no YouTube? Quem trabalha com comunicação de marcas? Bastante gente. Veículos, jornalismo. Quem tá aqui por que X? Bastante gente. Porque É mais gente do que trabalha com veículo, ó. Tá vendo como tá mudando? Por que X, né? Porque tá sem querer sacanear a galera que trabalha em veículo e tal. Não... Veio aqui só ver a gente. Galera, então, meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei. Eu vou ser o moderador desse debate. Eu vou me apresentar um pouco, depois vou deixar cada um se apresentar, porque a pessoa escolhe o que ela quer falar, né? Fica mais legal assim. Atualmente eu estou trabalhando como consultor independente e professor. Eu sou professor aonde? Eu dou aula na SPM, no MBA de Marketing Digital, dou aula de redes sociais e dou aula na FGV no curso de planejamento de redes sociais. Como consultor, meus 2 últimos trabalhos foram, eu trabalhei como coordenador da disseminação de redes sociais da campanha do Aécio Neves e eu ajudei a organizar, desenvolver o hackathon da Ford que está acontecendo. A Ford é meu último cliente, entrego o trabalho depois de amanhã. Eu não vou explicar muito o hackathon da Ford porque já não dá mais para se inscrever, pula o passo também. A ideia é da gente falar aqui um pouco hoje sobre conteúdo, e aí a gente trouxe essas feras aqui. A Bia fala por último, deixar a Dani falar primeiro, depois o Kimura, depois a Bia. Vocês contarem um pouquinho quem vocês são, o que vocês trabalham, e a gente entra efetivamente no debate. Oi, gente, eu sou a Dani, eu trabalho... Mais perto? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu trabalho na área de Brand Strategy do Twitter. Na verdade, o que eu faço é ajudo as marcas a tweetarem melhor, a serem relevantes dentro da plataforma. Hoje nós somos 3 no Brasil. Sou eu, o Pedro Porto, que é nosso head, a Elisa, que está ali atrás. Dá tchau, Elisa. A Elisa. Dá tchau, Elisa. A gente trabalha com as maiores marcas do mundo. Então, hoje no mundo nós somos 70. Aqui no Brasil somos 3. E a gente trabalha com as marcas que a gente acredita que são importantes regionalmente para desenvolver dentro da plataforma. A ideia é que a gente fazer essas marcas serem relevantes, a ideia é que a gente faça essas marcas serem bacanas para serem conversadas durante algum tipo de programação, algum lugar que você quer passar algum tipo de informação, nesse sentido. Eu vim de planejamento de agência, então eu fui da Santa Clara, depois eu fui da Young, depois eu fui da Macan, e eu trabalho agora nessa área ajudando as marcas, e eu tenho esse background de planejamento. Então, por eu ter esse background, eu entendo como as agências funcionam. É isso. Boa tarde, meu nome é Juliano Kimura. Eu sou especialista em conteúdo do Facebook. Eu estou trabalhando em uma área totalmente nova lá dentro. Ano passado, eu fui um dos palestrantes dentro de um projeto do Facebook que é com empreendedores, né? Então, a gente fez 26 viagens pelo Brasil, falando um pouco sobre como o Facebook pode ajudar empresas e pessoas que são autônomos, né? MEIs, etc. Então, é um trabalho que é relativamente novo, foi tão legal que agora virou uma equipe totalmente nova dentro do Facebook, né? E aí eu estou fazendo parte junto com o Pedro Sintra, né, que está ali tirando foto. Fala, Pedro. Beleza? E eu gosto de boxe e música sertaneja, tá, pessoal? O japonês que gosta de música sertaneja. Isso é o Brasil, cara. Isso é o Brasil. Tinha que falar um hobby, uma cor, assim, preferida? Pode ser, meu. Eu gosto de, né? Bom, não é o YouPix, mas você pode mudar as coisas. Só. Aqui tem regras rígidas, né? Bom, em volta de você é sempre YouPix, assim. Tá? Em volta de você orbitando assim é sempre YouPix. Você está super usando né, as metáforas da campus, né? De planetas, órbitas, tô gostando. Tem um campo de distorção da realidade da Bia Granja, que vocês não conhecem. Vou entrar pelo portal aqui. Bom, eu sou a Bia Granja, eu sou curadora do YouPix, que é o maior festival de cultura de internet voltado para produtores de conteúdo atualmente.
Sou com muita honra, convidada da Campus Party já há algum tempo para dividir com o Ednei aqui a curadoria da parte de internet. Eu estou sempre olhando para a produção de conteúdo, para entender para onde vai o mercado, como se desenvolve o ecossistema, quais são as tendências, quais são as necessidades, quais são os movimentos, a cultura, a linguagem. E eu gostaria de poder trazer, né, se tudo der certo, eu vou conseguir trazer um pouquinho dessa visão aqui para essa mesa hoje, para ajudar todo mundo a fazer um conteúdo mais foda. Sei lá, minha cor preferida é azul. E é isso. Minha cor preferida era azul, mas desde que eu comecei a Campus Party, tudo cai comigo rosa. O palco rosa, o crachá rosa. Eu vou adotar o rosa pra vida, eu comprar umas camisetas rosa, tênis rosa. Calça rosa não, fica muito restart, né? Eu queria começar com uma pergunta, e eu queria que, enquanto a gente estivesse nesse debate da primeira pergunta, vocês já fossem pensando em perguntas para fazer também. Eu vou pedir que, de preferência, você direcione a pergunta para alguém. E aí, essa primeira, vamos dizer assim, rodada aqui de respostas, eu acho que ajuda um pouco você a entender o perfil de cada um. Obviamente, você vai direcionar a pergunta para alguém, as outras pessoas vão ficar mega incomodadas e vão atropelar e querer responder também. Se ninguém quiser me perguntar, eu vou perguntar para você. Mó tristeza. Você vai entrar... Com Twitter e Facebook na mesa, a gente vai ficar você aqui, entra até no meio da pergunta, você acha que você não vai entrar na resposta deles. Fica calma aí, que eu tô ligado que você vai falar pra caramba aí. Aí, seguinte, então eu queria que você tentasse direcionar, porque ajuda a ser mais objetivo. Quando passar o microfone para vocês, eu combinei com a menina ali o seguinte: se você for contar a história da sua vida antes de fazer a pergunta, a gente vai arrancar o microfone e dar para outra pessoa, tá bom? E depois que você fazer pergunta, o microfone volta para a gente, então você vai fazer sua pergunta, você não vai bater papo com a gente, tá bom? É só essas coisas assim que depois de um tempo de Campus Party eu decidi instituir, pelo menos nos meus painéis que eu modero. E Bi, eu vou começar puxando, inclusive, um assunto que você fez, Mamilos, um assunto polêmico aí, sobre a morte da blogosfera, né? A Bia quer matar a blogosfera brasileira. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Mas você falou da decadência da produção de conteúdo. Eu não falei isso texto. Também. Eu também não falei. As leituras. Cara, ferrou, né? E como assim o vídeo tá dominando a cena, e como tudo é um pouco efêmero, mesmo... videologgers lá do começo desapareceram. Nossa, videologgers. Né, o blogueiro, as pessoas mais, vamos dizer assim, populares aí, em termos de web celebridades, não é mais o blog, o principal veículo dela. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que me motivou? E aí que eles puxassem, inclusive, para esse assunto. Eu escrevi ontem um texto falando sobre os blogs, enfim, qual é a posição dos blogs hoje em dia no contexto do conteúdo digital de negócios, né? E foi um pouco assim, muitos blogueiros das antigas ficaram super butthurt, tipo, o blog morreu, não morreu, eu sou a resistência, você está falando que eu morri, cara, e eu não escrevi isso, inclusive eu falei várias vezes no texto que o blog não morreu. Esse meu texto, acho que dá para fazer tipo um debate de umas 3 horas só sobre ele, porque ele tem vários vieses de análise, né? O meu ponto de partida para escrever foi uma notícia de que um dos maiores blogueiros dos Estados Unidos, um cara que é super influente lá, que é um cara que é gay, falava muito sobre política, etc., chama Andrew Sullivan. Ele blogou durante 15 anos, o cara assim, super das antigas mesmo, e ele parou de blogar, ele anunciou que ele parou de blogar, enfim, e essa atitude dele gerou várias análises, que eu li todas, e muitas delas têm muito a ver, super particularmente, com o mercado americano, que não tem nada a ver com o nosso mercado, assim, em termos de negócios, de ecossistema, de business e tal. Mas eu resolvi também fazer uma reflexão sobre a gente aqui no Brasil. O que está acontecendo com a blogosfera? E o meu ponto de partida foi uma brincadeira que o Cid do Não Salvo fez uma vez no YouPix, quando ele ganhou mais um prêmio de blog do ano. Que ele falou, porra, o Não Salvo é a resistência. O que ele quis dizer? Que dentre as grandes super celebridades da internet hoje, daquelas que param Campus Party, que, tipo Jovem Nerd, Cauê Moura, etc., ele é o único que vem do blog. Ele é o único blogueiro hoje em dia que para Campus Party, para YouPix, etc, etc. Tudo bem, isso é uma análise ok. Então quer dizer que em 2008 os blogueiros que ganhavam brindes eram chamados para os eventos, etc. Muitos poucos são chamados hoje em dia, e os youtubers são chamados porque eles são esses novos caras, novas celebridades. Tudo bem, isso é uma coisa, um recorte.
Isso não quer dizer que para você ser um bom blogueiro ou ser um blogueiro você tem que ser famoso e que isso é qualquer tipo, é alguma coisa que defina a atitude, né, o ato de blogar. Não é isso que eu estou falando. Porém, do ponto de vista mercadológico, de negócios, etc., a gente vive uma lógica em que os anunciantes compram audiência, eles compram CPM, eles compram celebridades. Por mais que seja uma bosta, que acabe nivelando algumas coisas por baixo em termos de criatividade e conteúdo, essa é a realidade, amigo. Então, assim, quando eu falei que alguns blogueiros perderam a sua grandeza, eu quis dizer em termos de business, é isso. Tipo, você continua tendo, porque existe uma distinção muito grande entre você fazer um bom conteúdo, ser um sucesso de crítica e ter uma comunidade interessante em torno de você, e você ter um business que gire. Tipo, hoje eu já vi milhões, eu sou amiga pessoal de muitos blogueiros, e a gente sempre tem essa discussão, puta, é foda, puta, que ano difícil, puta, eu tô aqui fazendo telemarketing ativo loucamente para conseguir, pagar as contas. Tipo, essa é a realidade. Inclusive, muitos deles que ficaram, ai, não, veja bem, nossa, estão me censurando, veja bem, não sei o que, nananã, tipo, sabem que essa é a realidade. Então, a minha análise foi isso. Eu acho que existe conteúdo sendo feito, sempre vai ter em blog, em áudio, em vídeo, sei lá o que, etc. Mas em termos de conteúdo digital, em relevância para o mercado, para os anunciantes, que é quem paga a porra da conta, tipo, mudou pra cacete o cenário. Tipo, era essa a minha análise, assim, sendo bem simplista. O que você acha? O que vocês acham? Eu queria que o Juliano pontuasse um pouco que, assim, puxando o gancho do que você falou aí, as empresas, e ele trabalhou muito tempo ano passado com workshop para as empresas, etc. Como é que está essa coisa da empresa produzir o conteúdo próprio, patrocinar o conteúdo, procurar terceirizar, né? Quando você anuncia em alguém que está produzindo, você está meio que terceirizando, né? Eu não vou produzir, eu vou usar a produção do outro, né? Queria que você falasse um pouco da sua experiência, da vivência, do que você vê relacionado a isso aí. Eu vejo uma coisa que é muito interessante, assim, weblog, né? Weblog basicamente é um diário. A essência do blog é um diário. Quando a gente vira e fala blog corporativo, diário corporativo, né? E aí as pessoas às vezes acabam esquecendo um pouco a essência do que é e acabam transformando em uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, um site de notícias ou um negócio que você faz uma atualização ou outra, né? Então já não é mais aquela coisa de você contar o seu dia a dia, a essência mesmo, né? Mostrar os bastidores. Eu sempre uso um exemplo interessante, que é o seguinte, aquele filme do Avatar, que é o cara, ele tá gravando um vídeo contando o dia a dia dele, né? E aí o cientista vira e fala assim, o cara pergunta e fala, mas por que eu tô gravando esse vídeo, né? Aí ele fala assim, olha, você tem que contar como que é, porque para as pessoas que estão à volta, aquilo é interessante. Aquele seu dia a dia, o que está nos bastidores. E eu acho que o que acaba faltando um pouco é a humanização dessa comunicação. Acaba virando o quê? Um site institucional, um blog institucional, onde você posta uma notícia e a notícia é fria, né? Ela não vai para frente, ela não ganha o calor que deveria ganhar, né? Eu acho que falta um pouco disso. E assim, no sentido do blog, né, só pegando esse gancho dos núcleos, existem vários clusters dentro desse universo de blog, né? E a gente, às vezes, é muito limitado, a gente tem pequenas conexões. Eu acho que tem muito blogueiro aqui que deve ter muitas conexões, deve ser muito influente dentro de alguma coisa específica. Então pode ter um blogueiro aqui que tem um alcance de 500 mil de pessoas, mas não tem a conexão, às vezes, com uma empresa. E a empresa nunca vai pagar esse blogueiro que está aqui nessa plateia, né? Então, uma das coisas que eu fiz, acho que o Ednei viu, eu criei uma plataforma que estava pensando um pouco nisso, né? Em tentar criar essa conexão entre o blogueiro e as empresas, que é um projeto chamado Social Brunch, né? Que é um projeto que tenta conectar essas duas pessoas, né? Acho que eu falei demais até. É bacana essa discussão, porque quando a gente fala um pouco sobre Twitter, a gente sempre fala que o Twitter é a menor distância entre você e o que te interessa, né? Então, quando a gente fala sobre o que interessa a gente sempre procura pessoas interessantes para falar sobre isso.
E a gente vem trabalhando bastante com produtores de conteúdo. Então, quando a gente fala sobre o Lucas Rangel, que faz Vines, e ele chegou a 1 milhão de followers agora, e fez uma puta festa no Rio de Janeiro. Quando a gente pede para uma super blogueira que a gente nem conhece na nossa vida, mas a gente conhece dentro das plataformas digitais, para ela falar sobre algum tipo de lançamento de produto, ou falar sobre um produto, o que a gente entende é que quando isso vem da voz de uma pessoa especialista, isso gera muito mais do que uma marca falando. Eu acho que o que foi colocado muito legal sobre humanos é que quando a gente fala com marcas, as marcas normalmente elas tweetam olhando para elas esquecem de olhar para a audiência. Eu acho que tem muitas pessoas hoje que na hora que elas vão desenvolver qualquer tipo de conteúdo, elas esquecem para quem que elas estão fazendo. E eu acho que alguns blogs fazem isso também. Acho que alguns blogs, eles contam o que estão acontecendo sem olhar direito quem são a sua audiência. E eu acho que quando a gente trabalha exatamente escutando, ouvindo o que a sua audiência quer falar e ouvindo o que a sua audiência quer entender e falando um pouco com a sua audiência, você consegue transformar isso em algo mais humano e entender exatamente para onde eu estou levando meu conteúdo. Você já tem alguma pergunta? Eu posso continuar Posso complementar sobre essa coisa do humano? Dá licença, Ednei. Fica à vontade. Não, é que é muito legal essa coisa que ele falou do humano, que inclusive eu citei nesse meu texto de ontem, que eu também citei já em palestras e tal, é que quando a galera começou a fazer conteúdo na internet, o que rolou foi que mudou muito a comunicação e a linguagem, porque de repente era uma pessoa real fazendo conteúdo para outra pessoa real. Não tinha bullshitagem, não tinha parcialidade, imparcialidade, não tinha todos os vieses da imprensa, etc. Então isso mudou muito a maneira como a gente se comunica, porque uma pessoa real, ela tem todas as coisas que uma pessoa real tem, cara. Ela muda de opinião, ela tem opinião pra caralho, ela é posicionada, às vezes ela é chata. Enfim, isso é muito importante. Na internet, onde pessoas reais fazem conteúdo para pessoas reais, se você não é humano, cara, você tá fora da jogada. Acho que é uma das primeiras coisas para criar conteúdo social, é criar conteúdo humano real, assim, sem bullshitagem, né? Só complementar, que eu acho que é legal. Esses dias a gente estava conversando lá no Twitter sobre Vine, né? E aí, como a gente compara os Viners lá de fora e os Viners daqui. E aí você consegue olhar para os Viners lá de fora e eles são totalmente profissionais, né? Então, você olha para o Zack King, ele é totalmente profissional. Você olha para o Ian Patigan, ele é totalmente profissional. Aí você olha para o Lucas Rangel, você olha para o Cid e tem o olhar deles sobre as coisas. E por mais que possa parecer amador, pelo menos é o olhar deles sobre aquela marca, é o olhar deles sobre aquele produto. Então você usa não só o olhar dele, mas você usa ele como canal. Então se eu quero falar com X número de pessoas, eu vou falar a partir dele, porque ele é um canal legal, ele tem um olhar legal sobre aquilo. Ele não vira aquele negócio pasteurizado, né? Quando a gente olha para... Quando a gente vai fazer uma lista de Viners lá de fora, você fala, esses aqui são bons de stop motion, esses aqui são bons de papercraft, sei lá. E aí, na hora que você olha para os Viners daqui, eles falam, não, cara, esse aqui tem um olhar legal quando fala sobre isso. Esse aqui tem um olhar legal quando fala sobre aquilo. Esse aqui trabalha bem com esse tipo de gente. E aí a gente traz para o humano, a gente não traz mais para o profissional. Então, eu acho que por mais que lá fora eles estão super adiantados em relação a Vine, cara, aqui a gente tem um olhar nosso e a gente está criando esse olhar para o mercado. Não é só a técnica, né? É mais a humanidade. Assim, eu queria entender, eu sei que cada veículo de comunicação tem a sua peculiaridade, eu queria entender qual que é a peculiaridade do Twitter, assim, porque eu nunca acessei, então tem menos que eu não conheço. Eu sei que ela mencionou um pouco, por isso que eu estou aproveitando para entender como é que é esse lance do Twitter. Qual é o papel o perfil do Twitter? Obrigada. Eu faço essa apresentação todo dia, 3 vezes por dia. Então, tipo, eu consigo fazer... Obrigada. Eu contratei ele, gente. Na verdade, ele está sentado na primeira fila só para eu contar o que é o Twitter para vocês. Obrigada, viu? Não, na verdade, é uma super pergunta. É uma pergunta muito legal, porque a gente está no mercado hoje. Quando eu digo que a gente está no mercado, a gente tem um escritório há 2 anos. Então, o boom do Twitter começou em 2008, tem gente que em 2007, 2010, quando apareceu essa ferramenta, apareceu essa plataforma e as pessoas entraram porque elas queriam entender como elas funcionavam. E ela usava como muito saque. Então, quando a gente fala que o Twitter é a menor distância entre você e o que te interessa, as pessoas usavam como saque. Eu quero falar com uma telefonia, eu quero falar com um banco. E aí, com o passar do tempo, ele vai perdendo espaço para as outras redes sociais que
que apresentam coisas muito maiores, valores muito maiores, vocações muito maiores. Com a nossa entrada agora no Brasil, o que a gente explica para as marcas, o que a gente explica para os desenvolvedores de conteúdo, o que a gente explica para as emissoras é que a gente é a menor distância entre você e o que te interessa. Então, a gente estava até conversando sobre isso, né? Como não existe rixa entre o Twitter e o Facebook, como não existe rixa entre o Twitter e o Instagram. Na verdade, a gente entende que cada uma tem uma vocação. Vocês vão perceber que eu puxo super o X, né? Porque eu sou carioca e eu estou tentando super falar devagar, porque eu falo muito rápido. E quando eu vou para o Rio, eu tenho uma vocação. Eu vou lá e eu falo sobre infância, eu falo sobre nostalgia. Quando eu estou aqui em São Paulo, a gente fala de trabalho, né? Normalmente a gente sempre fala de trabalho. Ou quando eu falo com meus amigos da corrida, eu falo sobre treino, eu falo sobre provas, eu falo coisas desse tipo. A gente entende que nas redes sociais as coisas acontecem de uma forma muito parecida. Então, se o Facebook é sobre amigos e o Instagram é sobre fotos, a gente entende que o Twitter é sobre informação. Então, eu vou atrás das pessoas que falam de informações que me interessam e eu vou me munir de informações sobre isso. Então, eu posso adorar moda, eu posso adorar gastronomia e eu posso adorar essas subcelebridades. Mas pode ser que a Bia, que é muito minha amiga, e ela gosta de coisas totalmente diferentes. Então, a minha comunicação com a Bia vai ser pelo Facebook, que é a vocação deles. Só que a minha comunicação com você, e é que o que a gente mais gosta é gastronomia, por exemplo, a gente vai ter essa interação. Então, entender que a gente segue as pessoas, a gente busca, a partir do Twitter, uma plataforma onde a gente vai trocar ideias sobre assuntos que interessam a gente, é bacana entender como a gente consegue usar a plataforma de um jeito legal. Alguém quer falar sobre o Twitter, Bia? Aproveitando, amanhã às 3h30, aqui nesse mesmo palco, a gente vai ter um bate-papo com o Guilherme Rimanboy sobre o papel do Twitter na comunicação em tempo real do Brasil, o que ele representou aí nas eleições, no Oscar, etc. Vocês podem continuar. Eu acho que o Twitter para comunicação, né, para quem tem veículo e tal, é um lugar muito melhor, desculpa o Kimura que está aqui, do que o Facebook, porque, cara, enfim, a gente tem todas as questões do Facebook, mas o Twitter eu acho que tem mais engajamento, ele tem uma vocação um pouco mais de interesses e notícias, enfim, e veículos se dão muito bem, geralmente, no Twitter. Isso aí é muito bacana para o público, mas como é que o Twitter dá dinheiro para o Twitter? Obrigada. Dinheiro é foda, né? Na verdade, eu sou da equipe de marca. Então, eu brinco que eu sou a marca e tem um departamento que é a mala. A gente tem três produtos que a gente vende. Então, a gente tem um Promoted Tweet. O Promoted Tweet nada mais é quando eu falo assim, putz, eu tô com uma fome, para que eu vou fazer? E aí, na hora que eu vou atualizar a minha timeline, aparece... A gente brinca que é serendipity. Então, ele aparece lá quando eu nem pedi algum aplicativo para eu baixar o iFood. Então, a gente entende as necessidades das pessoas, porque as pessoas falam que elas estão com fome, elas falam que estão com sono, e a gente entrega esse Promoted Tweet. Então, a marca entrega isso, e aí a gente conta por engajamento. Então, se eu clicar, vou te dar um exemplo super prático, tá? Se eu clicar, ou se eu retweetar, e você que me segue vê, eu só pago o primeiro clique no Promoted Tweet. A gente tem um outro produto que é Promoted Account. Então, eu tenho uma marca e eu preciso crescer com essa marca. Eu preciso que eu tenha mais followers e followers que têm qualidade. Então, eu segmento para as pessoas que me interessam. E aí, toda vez que eu estou seguindo alguma marca que é muito parecida com a marca que eu estou seguindo, a gente convida as pessoas a seguirem aquela marca, porque você consegue pagar esse convite. E o outro produto que eu acho que todo mundo conhece é o Promoted Trend, que é quando você tem o tópico, o trending topic, e você paga de meia-noite de um dia a meia-noite do outro dia para ser o tópico mais falado. Você, na verdade, convida as pessoas a falarem sobre isso. São 3 produtos que a gente vende para as marcas, e aí depende da estratégia de negócio da marca, da estratégia do posicionamento da marca no mercado, que a gente, na verdade, dá esse tipo de consultoria. Oi, tudo bom? Eu sou Renata, da Vagas.com. Eu trabalho com as redes lá, já conversei com o Twitter, a gente conversa com o Facebook sempre. E aí a minha pergunta é assim, tudo muito bem para o público, tudo muito bem para o Twitter agora, mas pelo Twitter os pacotes dessas possibilidades para as empresas ainda tem um valor um pouco alto. Eu queria saber do Twitter como que empresas reais e normais, né, que não é um Guaraná Antártica, como a Coca-Cola, conseguem esse tipo de destaque.
E do Facebook, a pergunta clássica de sempre, como que a gente faz em ser orgânico e ter que patrocinar tudo? E com todas as mudanças, claro que várias vieram para o bem do consumidor, e eu super entendo isso, mas como é que a gente sobrevive a essas coisas sem ser uma grande marca com um orçamento de marketing muito alto? Tá bom. A gente tem duas áreas de vendas dentro da nossa operação. A gente tem uma área que cuida dessas grandes marcas, né? Coca-Cola, Guaraná, McDonald's. E a gente tem uma área que é uma área menor que cuida das pequenas marcas. Essa área grande, ela é mais fácil de você trabalhar, até porque essas marcas têm muito dinheiro e a gente fala diretamente com agências muito grandes. Quando a gente está falando dessas agências menores e dessas contas menores, a gente tem um departamento que faz isso. Então não tem um investimento mínimo, por exemplo. Aliás, não existe investimento mínimo nem nessa marca nessa departamento que cuida de marcas grandes. Não existe um investimento mínimo. Então, se eu sou, sei lá, uma marca enorme de banco e eu quiser fazer um investimento que a gente chama de média, ele acontece, mas ele não tem um mínimo. Então, a gente tem, às vezes, até marcas que a gente chama de pequenas marcas, que às vezes fazem investimentos até maiores do que essas que a gente chama de grande. Então, existe um departamento, sim, e esse departamento ele está, na verdade, trabalhando em escala, ele trabalha volume, muito mais do que investimento alto. Então, a gente super convida, se quiser, eu te dou meu cartão para vocês entrar em contato com esse mercado, que é um mercado muito bacana, é um mercado legal de se explorar, que a gente está investindo bastante em 2015. Bom, sobre o orgânico, né? Acho que não deve ser só sua pergunta, deve ter mais gente. Para a gente entender o orgânico, primeiro a gente tem que entender que o Facebook ele é formado de pessoas, né? Pessoas têm comportamentos diferentes. Você acorda às 8 da manhã, eu acordo às 3 da tarde, certo? Então, as pessoas que acompanham a sua marca, primeiramente, você tem que saber se as pessoas certas estão acompanhando a sua página. Porque se a sua página é um lugar onde tem pessoas que não realmente se importam com você, é como se fosse um jardim de terra seca. Você vai tentar jogar um conteúdo lá, o conteúdo morre, né? Então, basicamente, a gente tem que entender que é formado de pessoas. O que funciona para o meu orgânico e para o meu conteúdo é diferente do que funciona para você, que é diferente do que vai funcionar para ele. Se eu vendo, por exemplo, tênis de corrida para a galera que vai sair para correr de manhã, sabe? Tipo, que horas que você vai postar? Pode postar 5 horas da manhã, que é o horário que aquele cara está acordando, tá pegando o celular, né? A primeira coisa que ele faz é olhar o celular. E tipo, aquele horário você vai poder ter mais engajamento, porque o pessoal que está saindo para correr de manhã. Agora, se você for postar para uma mãe de criança de 0 a 3 anos, você pode postar da 1 da manhã às 5. Não é? Porque aquela mãe está acordada de madrugada com a criança no colo. Então, assim, são duas coisas. Primeiro, o conteúdo tem que ser relevante e tem que ser importante. Porque não importa se você fizer um anúncio no Facebook e seu conteúdo não é relevante, porque o Facebook não vai entregar. Porque ele conta também a relevância do conteúdo. Tá? Então, são duas coisas conectadas. E acho que uma coisa que é um pouco diferente, o Facebook tem uma plataforma que é self-serve, né? Você mesmo cria seus anúncios. Sabe qual que é o investimento mínimo para você criar um anúncio no Facebook? R$1 por dia. Tá? Então, com R$1 por dia, você consegue fazer isso. Né? Fica calmo, é brinde, gente. Isso acontece toda hora aqui na câmera. Eu acho que deu para pegar, né? Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria puxar de novo um pouquinho o assunto de volta para conteúdo, né? A gente foi para um Q&A do Twitter, do Facebook aqui rapidinho. Tem uma coisa que a galera que produz conteúdo, principalmente para marcas, esquece. E eu queria falar com vocês, isso é muito sério. Eu falo isso em aula, né, quando meus alunos caem a ficha, eles ficam chocados e isso, felizmente, muda para melhor a vida deles. O conteúdo que 99% de vocês produz aqui para marcas é desinteressante. Eu não tenho o menor interesse em ler o que vocês produzem. O conteúdo de vocês, ele não é divertido, ele não inspira, ele não emociona. Eu prefiro entrar no Facebook e saber o que está acontecendo
com o cachorro do amigo meu, tem a fotinho dele lá brincando com o cachorro, ou saber o que está acontecendo nas atividades da volta às aulas da minha sobrinha, do que saber o que o conteúdo da maioria das marcas está fazendo. E porque a gente criou uma religião onde eu tenho que produzir 3 posts por dia, uma foto, uma atualização de status e um vídeo, né? E eu tenho que fazer isso 5 dias por semana, na sexta-feira eu tenho que falar uhul, fechou, é sexta, né? Então você começa a criar essas formulazinhas batidas, começa a fazer as mesmas coisas sempre. O que acontece? Fica tudo muito igual, fica tudo muito chato, fica tudo muito sem graça. Era mais interessante se as marcas produzissem menos conteúdo e cada conteúdo desse ele tivesse mais intensidade, ele tivesse mais emoção, ele tivesse mais paixão, ele tocasse mais as pessoas, né? E agora vocês vão ver muito falar disso esse ano, porque todos os comerciais do Super Bowl eles tiveram um componente emocional mais forte. Então isso significa que em 2015 todos os palestrantes e professores eles vão falar desse componente emocional, porque o pessoal pega o Super Bowl do ano e é uma influência pesada da publicidade o tempo todo. Eu não tenho, nem entendo do futebol americano. Eu acompanho todo ano só por causa dos comerciais e eu sei que aquele ano Cannes, todos os donos de agência vão falar que o trend agora é o que fazer chorar. É fazer chorar. Mas a questão é que é desinteressante. Aí existe um dilema forte nisso. O cliente te pressiona para mais resultado. Entre você não postar nada, né, e postar 3 coisas desinteressantes ao longo do dia, na média 3 coisas desinteressantes ao longo do dia, dá mais resultado. E a gente começa a viver esse dilema onde a gente depõe contra a gente mesmo. Imagina que imagina que eu sou a página do Facebook de uma marca. E aí eu apareço igual um passarinho cuco aqui, interrompendo a programação do palco, 3 vezes por dia e faço um anúncio e saio. Amanhã, a primeira vez que eu aparecer, a galera vai fazer outra coisa. Vai puxar o celular, vai twittar, vai botar uma música, vai aproveitar para ir no banheiro, porque eles já sabem. Aquele cara vai dar um aviso chato, vai dar um aviso desinteressante e eu vou vazar, né? Então, o que acontece? O primeiro dia vai funcionar porque vocês ainda não sabiam quem era eu. O cara entra, pega o microfone, fala um negócio diferente, você presta atenção. E aí vem essa percepção que a gente tem irreal do resultado. Você vai lá, faz uma montagem num post e bota no Facebook, fala algo engraçado, dá um resultado, você fala, achei a fórmula. Aí você faz todos os posts com a mesma fórmula. Cara, a 15ª vez não é mais engraçado. É igual aquele seu tio que todo Natal faz a mesma piada do peru, faz a mesma piada do pavê. Você já sofre quando sabe que sua mãe convidou ele de novo. Não, vou ter que ouvir de novo aquela mesma piada, né? Então, é mais ou menos isso que o cara vê com o post do Facebook hoje, para mim, hoje. Eu paro de seguir muita página porque é a mesma fórmula. Eu acho que isso faz sentido também. Mas, cara, tipo, se eu curtir a página da marca, tipo, qual é a proposta de valor que eu tô vendo nessa curtida? Por que eu curti, assim? Porque, tipo, você vem aqui ficar igual um cuco no meio do nada, tipo, ninguém te curtiu pra você estar aqui fazendo cuco. Eu vou dar como que você acha que é essa relação? Eu vou dar um exemplo preservando a marca, porque ela é bem conhecida. Mas o cara fazia um anúncio, assim, do tipo... você acha que o Timão vai ganhar hoje? E a galera curtia. Sim, para curtir, não para compartilhar. E quando a galera curtia... Tava curtindo a página deles, o anúncio da página deles. Não, tá, tudo bem. E os caras conseguiram 5 milhões de fãs assim. Tá, não, tudo bem, mas... Você entendeu a minha pergunta, vamos tirar. A gente curte muitas vezes a marca, esperando que a gente gosta do post e curte. As pessoas clicam no botão curtir descompromissadamente. Ele não entende assim, eu quero acompanhar as atualizações de produto eu curto essa marca, empresa. Não eu curto e agora eu quero receber a atualização. Eu curti, achei legal. É uma badge do Orkut, assim. Vou dar um exemplo assim, a Dove fez uma puta campanha legal, aquela lá que teve o sketch do KDBM, né, da Real Beleza. Aquele vídeo foi mega elogiado por todo mundo. Então a pessoa viu aquilo ali, por exemplo, aí ela curtiu, mas ela não parou para sacar o seguinte, é uma empresa de produtos de beleza e eu vou começar a receber atualizações de produtos de beleza. E tem um cara que nunca vai comprar o sabonete hidratante da Dove para tomar banho, o pós-banho, ele não sabe nem o que é isso, o pós-banho, né? Então... Mas ele tá curtindo a Dove porque ele achou a campanha legal. Porque ele curtiu. E beleza, então vamos trazer um pouco mais agora para o âmbito de quem produz conteúdo para si próprio, tipo blogs, YouTube e tal. Quando você fala, não tem conteúdo relevante, é muito ofensivo você falar isso para um cara que produz conteúdo e
cuja pessoa, fã, curtiu a página apenas para receber o conteúdo dele. Eu entendo quando você fala isso em relação a marcas, porque realmente, tipo, é meio bizarro. Mas e quando, tipo, é uma página de um veículo que faz conteúdo e a pessoa curte esperando receber o conteúdo? Tipo, seu conteúdo não é relevante para o seu público? Caralho! E aí, fudeu, né? Mas Me explica um pouco mais essa lógica para veículos. Só antes de falar, de comentar em cima disso que você falou assim, tem muito veículo que o conteúdo dele é desinteressante. Tem muito veículo que está fechando hoje, não é porque está tendo a crise do jornalismo, é porque se eu ler ou não ler o veículo, não me muda profissionalmente. Veículo profissional, tô falando. Então, assim, eu tô comentando disso assim, existe a não relevância mesmo de quem se acha relevante. Peraí, você quer o microfone? Peraí. Não, eu entendo que tem muita bosta por aí, mas a partir do momento... Eu só queria entender um pouco essa lógica, tá? Para os casos mais comuns e não para as exceções. Tipo, a partir do momento que eu curti a página do veículo, quer dizer que eu acho aquele veículo relevante para mim. Beleza. Então, tipo, aí você vem me falar que o meu conteúdo não é relevante para o meu público, eu fico meio louca, assim, tipo, é meio esquizofrênico, entendeu? Então, eu só queria entender um pouco mais especificamente do orgânico para veículos. Conta mais, Kimura. Tá. Acho que o melhor exemplo disso é assim, as pessoas... Alguém aqui tem mais de 2.000 amigos? Tá. Você tem mais de 2.000 amigos. Você segue mais de 200 páginas? Por aí, né? Então, como que funciona? Isso para as empresas, né? Você curte a página e necessariamente você está dizendo que você curte aquela empresa. Então, teoricamente, aquele conteúdo tem que chegar para aquela pessoa, mas não obrigatoriamente, porque se a gente receber esse conteúdo de tudo que a gente curte ou de todos os amigos, a sua timeline seria mais ou menos assim. E você não ia conseguir ver nada, né? Então, o Facebook, basicamente, não é que assim, tem um cara do mal lá que escolhe o que é legal e o que não é, entendeu? É diferente. Existe uma programação por trás e ela tem que definir o que é importante. Então, tem um filtro que tenta visualizar isso, né? E toda essa relevância é de diferentes fatores, inclusive tempo. Alguns de vocês vão virar para mim e vão me perguntar: Juliano, mas eu fiz um post e o post bombou. Aí eu postei a mesma coisa 3 semanas depois. E esse mesmo conteúdo não bombou. Por quê? Porque responde ao comportamento do usuário. Basicamente é isso. Depende do horário que as pessoas postam, depende das pessoas que estão conectadas, depende de vários fatores, N fatores. E todos esses fatores, eles constituem a relevância do conteúdo, tá? Então, assim, não é que não tem um carinha do mal lá falando que não é legal ou não é. Não tem nenhuma pessoa. E o Facebook não é uma pessoa. Eu estou aqui representando o Facebook, mas eu não tem ninguém ali falando: o Facebook destruiu meu algoritmo e acabou com o meu... Não. Tipo, ele não fez isso, né? Porque se vocês pensarem da cabeça do usuário final, porque a gente pensa isso como produtores de conteúdo. Putz, acabou com o meu alcance. Mas pensa do lado do usuário final. Você como usuário que está vendo o conteúdo. A qualidade das informações que chega até você ficam melhores. Então, é por esse lado que a gente tem que acabar percebendo, né? E é responsivo, depende muito do comportamento e do momento que as pessoas estão vivendo, né? Por isso que um conteúdo pode dar certo hoje e amanhã ele não vai dar mais. Tá? Vou pegar um pouco a carona, e aí a gente está falando sobre o Facebook, mas eu vou pegar uma carona sobre desenvolver conteúdo, que é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vai conversar com as marcas e com as agências. E eu acho que quando as pessoas perguntam para mim quais são as dicas para desenvolver um melhor conteúdo, e aí entendendo muito da história do na hora certa, somos todos humanos, e como é que a gente pode sair dessa inércia e sair um pouco desse lado que as agências precisam fazer 425 ou 10 posts, não sei quantos tweets, botar Vine, botar imagem. Uma coisa que a gente sempre fala eu acho que o maior segredo, e eu acho que em todas as redes sociais, especialmente no Twitter, é entender contexto e timing.
Eu acho que quando a gente está falando sobre... Eu vou falar sobre alguma coisa que está acontecendo agora, e aí se isso não bomba no Facebook nesse exato momento, isso não bomba no Twitter nesse exato momento, é porque naquele momento aquilo não é mais relevante. Ou aquilo vai ser relevante daqui a algumas semanas, ou aquilo ainda não tem o caráter de virar algum assunto. Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está desenvolvendo conteúdo para a plataforma online, a gente sempre fala que é como se fosse um bar. Então, a gente está aqui no bar, nós 4, e aí, de repente, eu chego e começo a falar um monte de coisa, a Bia vai olhar para mim e vai falar, cara, essa menina tá maluca. Tipo, a gente está aqui conversando sobre coisas que tem tudo a ver com o momento certo, na hora certa, e aí vai chegar uma pessoa maluca e vai começar a falar sobre vender um monte de produto, e vender produtos de beleza, e vender produtos de não sei o quê. Então, é importante vocês entenderem que existe um contexto, existe um time certo para criar conteúdo e falar com pessoas. Acho que outra coisa que a gente sempre fala e que é muito legal, e aí trazendo um pouco sobre marca, é a história da memória muscular, né? E aí trazendo um pouco sobre a nossa vida. Quando a gente é mais novo e a gente é estagiário, na hora que a gente vai desenvolver algum tipo de texto, cara, demora um século. Você relê, faz, blá, 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 e aí você demora muito tempo. E aí depois, com o passar do tempo, você vai ter que fazer a mesma coisa e você começa a perceber que é muito mais fácil. E aí a gente chama isso de memória muscular. E então a gente entende que dentro da plataforma online você também tem esse tipo de comportamento. Então vou dar um exemplo para vocês. Super Bowl do ano passado, Oreo, no meio do Super Bowl, eles fizeram o You Can Still Dunk in the Dark, né? E aí a gente foi conversar com os caras lá e aí foi um gênio. Isso aqui foi a coisa mais genial que existe, bararará. E a gente foi conversar com o diretor de criação sobre isso. Tipo, cara, como é que vocês conseguiram achar exatamente uma hora certa para falar sobre isso? E aí eles falaram, cara, a gente tweetava todos os dias. A gente tweetava sobre coisas que aconteciam naquela semana. A gente tweetava em eventos do Oscar, a gente tweetava no Grammy, a gente tweetava. E na hora que aconteceu exatamente isso no Super Bowl, a gente já tinha memória muscular para desenvolver um conteúdo em 4 minutos. Então, eu acho que se eu tivesse que dar, sei lá, uma dica para vocês, como desenvolver conteúdos relevantes, como transformar conteúdos legais, como não desenvolver conteúdo em algo mecânico, primeiro entender que existe um contexto e um time. Então, tem uma hora certa para falar, com uma audiência certa para falar. E o outro é treinar. Eu acho que o online te permite treinar, o online te permite a você ser mais corajoso, o online te permite a você fazer coisas que o offline não te permite. Então, você treinar, você testar, você treinar uma linguagem, você treinar um tom de voz, para mim, essas são as duas características muito importantes na hora que você vai desenvolver um conteúdo. E aí, seja em qualquer plataforma. E eu estou falando de blog, eu estou falando de vídeo, eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Twitter. Ô Dani, mas você não acha que esse negócio de contexto e timing tem muito, muito a ver, assim, com a questão do perfil do Twitter de ser, cara, reality show, no sentido de, tipo, 24 horas, esse é o assunto do momento, né? Se você pensa em outras redes, ou até, tipo, num blog, ou num canal independente da sua socialidade, viralização social, você não pode sempre estar falando sobre o assunto que as pessoas estão falando, quer dizer, você tem que propor, você não está sempre só reagindo a alguma coisa. Como que você faz para usar esse contexto e timing, mas para propor assuntos também, não só... Ô Bia, deixa eu só pegar uma pergunta aqui, a gente já mistura a pergunta dela com as outras respostas. Ei, gente, o que eu queria dizer era sobre geração de conteúdo, realmente. Começou a palestra aqui falando sobre a questão da impessoalidade, né? De você já começar apresentando a sua vida. E eu vejo que esses conteúdos na internet estão cada dia mais assim. Meu neto, meu namorado, minha filha, meu sei lá o quê. E eu acho isso um saco, cara, na boa, assim, não estou interessada na vida da galera, mas eu vejo que isso realmente é necessário. Se eu não fizer isso, as pessoas querem saber o que eu acho, o que eu, como pessoa, estou querendo até para saber se elas têm uma opinião parecida com a minha, sabe? Se elas têm uma coisa... Então, nas palestras, essa galera que conta da vida, eu falo, gente, que carência é essa, cara? Você não tem amigos, não é possível, né? Alguma coisa assim. Mas qual que é a medida? Qual que é a torneirinha, né? Assim, porque realmente, se você não falar da vida, a galera quer saber da sua vida. É impressionante. Quando eu não falo, a galera pergunta, mas e aí, qual que é a sua opinião? A opinião da Camila com isso? É meio... né?
Quando a gente fala, eu vou falar do Twitter, tá? Como plataforma. Quando a gente fala sobre o Twitter, a gente sempre fala sobre vocações. Então, a gente tem a vocação do Twitter. A vocação do Twitter nada mais é do que o seu interesse sobre aquele determinado assunto. Então, se eu gosto de gastronomia e eu estou falando sobre o novo programa agora, MasterChef, e aí alguém pergunta para mim, o que você acha sobre isso? Eu tenho uma opinião, porque eu tenho interesse em falar sobre isso. Eu acho que quando a gente olha para o Twitter como plataforma, você consegue exatamente dar a sua opinião e as pessoas que estão te seguindo ou que seguem aquela hashtag que você está conversando sobre, elas querem saber o que você quer falar. E aí, pegando um pouco sobre a pergunta da Bia, que eu acho que mistura um pouco a sua, é que a gente tem várias pessoas que elas conseguem antecipar conteúdos. Eu acho que tem várias pessoas, o Cid Não Salvo, para mim, é uma pessoa gênia, porque ele consegue fazer isso de um jeito muito bacana. E ele consegue antecipar conteúdos e chamar para si esses assuntos. A gente fala no Twitter que o Twitter ele é uma ponte. Então, diferente das outras plataformas que são ilhas digitais, onde você abraça e você fica lá muito tempo, e tudo bem, porque a vocação dela, então o Instagram tem essa vocação, o Facebook tem essa vocação, a gente entende que o Twitter te leva para lugares. Então, e aí a gente fala que é a menor distância entre você e o que te interessa. Ora você é um arroba e ora o que te interessa é uma hashtag. Eu acho que o maior desafio de produtores de conteúdo é ora ser um arroba, então ora falar com as pessoas, e ora também ser uma hashtag, ser falado e ser assunto das pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio, eu acho que esse é o jeito mais bacana de desenvolver conteúdo. Você escutar pessoas e você falar sobre pessoas. Como produtor de conteúdo, palestrante, professor, eu vejo muito na prática que você está falando o que eu aprendi esses anos é o seguinte: as histórias elas servem para você se conectar com as pessoas. Então, ela só é interessante no contexto em que a pessoa consegue se colocar no seu lugar, ela consegue, através da narrativa daquela história, se conectar com você pessoalmente, emocionalmente, a algum nível, se colocar no seu lugar e começar a entender aquilo um pouco da tua perspectiva. Aí ela se emociona com você, ela aprende com você e ela fica mais suscetível a aceitar uma coisa que você está passando. Por exemplo, alguém fazer um blog sobre maternidade sem ser mãe, sem ter filhos, ninguém vai ouvir, porque você tem conexão zero. Agora, quando a pessoa vai e divide um problema da maternidade, conta uma história, explica como ela resolveu, primeiro que ela conecta com quem é mãe, ela conecta com quem teve o mesmo problema, e agora ela está aberta a ouvir o conselho que aquela pessoa tem a dar, porque ela acredita, bem, se ela que passou por esse mesmo problema que eu resolveu dessa maneira, talvez isso também funcione para mim. Então, as histórias têm que ser colocadas nesse contexto. Infelizmente, as marcas criaram meio que uma formulinha e, às vezes, contam histórias sem contexto nenhum. Nenhum envolvimento. E fala-se muito no mundo da produção de conteúdo que conteúdo é rei, mas o contexto é a rainha. A gente esquece muito do contexto. Um bom conteúdo sem contexto, ele não vai funcionar. E uma outra coisa interessante, que é o que a gente estava falando no começo sobre essa humanidade, é que o tipo de informação que a gente vinha consumindo até então era muito frio, né? Por conta dessa imparcialidade, etc. O que trouxe o calor foi justamente essa humanidade. Tipo, é feito de pessoa real para pessoa real. Esse é o calor, entendeu? Então a gente busca essa opinião, e como tem muita gente fazendo conteúdo, basicamente hoje todo mundo faz conteúdo, o que acaba diferenciando você de uma outra pessoa é justamente a sua persona. O que você é, os seus interesses, o como você expõe aquilo. Essa é a sua marca pessoal, é a personalidade, entendeu? Então por isso que, por mais que a gente se canse às vezes da personalidade de todo mundo, a gente também busca aquilo, né? Inclusive esse negócio das selfies, etc. Tipo, quando eu percebo isso analisando algumas timelines de Instagram, por exemplo, quando aparece uma selfie da pessoa, a quantidade de likes vai por espaço. Por mais que todo mundo diga que não aguenta mais gente tirando selfie. Por quê? Porque traz humanidade. É muito diferente a gente ver mais uma paisagem da viagem, mais um pôr do sol, mais um prato de comida. É mais um que não tem calor, saca? Tipo, galera tem calor, gente tem calor. Então, acho que tem... Por isso que tem isso, essa meio de dicotomia. Não aguento mais fulano falando de si, mas ao mesmo tempo eu quero que ele fale de si, sabe? A gente sempre fala no Twitter que o Twitter é uma plataforma sem hierarquia, né? Então, se eu tweeto, a Bia tweeta, o Kleber Bambam tweeta e a Coca-Cola tweeta, a gente está falando sobre o mesmo assunto. Então, quando a gente vai dar dicas de como
de desenvolver conteúdos melhores no Twitter, a gente sempre pede para lembrar que são pessoas atrás do computador. E são pessoas falando com pessoas. Então, a gente tem várias marcas, às vezes, que fazem hashtags, tipo, falando sobre o seu produto. A hashtag é o seu produto. Ninguém fala sobre o seu produto. A gente fala sobre o comportamento em volta do seu produto. Então, é muito importante entender que as marcas precisam ser humanas e não usar a linguagem que elas estão acostumadas a usar com as agências, com as pessoas que trabalham ali dentro. A gente brinca no Twitter que a hashtag nada mais é que uma selfie de letrinhas, né? Porque, na verdade, é isso que você está fazendo. Você está falando sobre o que você acredita. Então, eu durmo legal, eu estou de saco cheio, só que não. São as coisas que você acredita. Então, quanto mais humana é o seu olhar como marca sobre o que você acredita, mais engajamento você vai conseguir ter nesse sentido. O livro recente agora do Walter Longo, que fala um pouco da era pós-digital, ele faz uma divisão entre a mídia ganha, entre a mídia paga, né, e a mídia própria. Como é que vocês veem essa relação de as marcas cada vez mais fazendo investimento em mídia ganha, pagando pessoas para produzir conteúdo? Como é que é essa relação para fechar esse tripé? Se quiser, eu respondo. Na verdade, primeiro que sim, é fundamental você ter cada um desses alicerces. Você ter os seus próprios canais, ter lá a fanpage no Facebook, ter o perfil no Twitter, que é a sua mídia proprietária. O problema é que a sua mídia proprietária, nem sempre ela tem o alcance desejado. O Kimura mesmo falou hoje aí. Você não tem, às vezes, os fãs certos ainda. Você ainda está construindo a sua base de fãs, né? Você não consegue pagar lá, talvez, o promoter de Twitter, ou mesmo assim o trend, tá lento para você chegar em quem você queria. Então você vai acabar tomando emprestado de influenciadores e de celebridades, né? E aí você vai fazer ações pensando em gerar mídia ganha. Pode ser de relacionamento, mandar alguma coisa para esses influenciadores, as celebridades, ver se eles falam. Pode ser criar uma atividade, uma promoção, né? Ou pode ser através de mídia paga. Eu vou pagar esses caras e tentar fazer com que isso... e aí ver se isso se reverte para mim de alguma maneira. Importante entender que quando você está pagando um influenciador, você está utilizando ele de pelo menos 3 maneiras diferentes. Você está utilizando ele como produtor de conteúdo, isso aí entra aí a expertise dele de produção seja de texto, vídeo, foto, imagem, etc. Você está utilizando ele como um elemento de branding. Em volta desse influenciador, ele tem associações. Ele é visto como alguém culto, como alguém radical, como alguém amável, como alguém moderno. Essas percepções dele, elas acabam sendo associadas um pouco para a marca de alguma forma. E você está utilizando ele como veículo, né? Ele produz, coloca no canal dele. Esse canal dele tem uma audiência e isso tem uma visibilidade que traz para você. Isso é um cenário novo para a marca, porque quando ela coloca numa rede de televisão, ela só está comprando audiência. A produção, ela contrata uma produtora dela, é uma outra pessoa que produz, não é a própria emissora. E a emissora nem sempre tem atributos, nem sempre a marca está pensando em atributos. Os atributos ela vai colocar na produção em si, né? Um influenciador, ele pode fazer um texto puramente técnico, e por ele ser visto como uma pessoa pragmática e respeitada no meio, isso trazer influências, né, trazer percepções que não estão necessariamente no texto dele. Então é preciso a marca saber usar essas 3 etapas, e isso requer muito planejamento, né? Que linguagem eu vou utilizar, que categorias, que frequência eu vou utilizar na minha mídia proprietária. Que influenciadores eu vou utilizar? E hoje utilizar influenciadores é uma das coisas mais mal feitas na publicidade de mídias sociais no Brasil. As pessoas continuam utilizando os mesmos influenciadores de 5, 10 anos atrás, e geralmente quando elas precisam usar influenciadores novos, elas abrem um tópico numa comunidade e falam para as pessoas: quem você me indica influente para falar de tal assunto?
Cara, qualquer aluno meu que fez curso comigo de redes sociais, dá um pau nessa galera que está fazendo isso, porque existe metodologia. Você consegue achar um site que é influente, achar outros sites que são influentes, através de um perfil que é influente. Você consegue achar outros perfis que é influente, e você pode usar medidas de influência para ranquear esses caras e decidir quem são os mais importantes para você utilizar em termos de influência. Né? E aí você vai saber exatamente quem que você... Depois você vai decidir um plano para usar, ou como mídia paga, ou como mídia espontânea, esses influenciadores. Né? Tem uma coisa que a gente sempre fala aí que eu levo para a vida, né? Que no olhar de conteúdo, quando a gente fala de conteúdo, não existe... Tem uma coisa que eu sempre converso com as pessoas que trabalham comigo, que não existe uma diferença entre o seu pessoal e o profissional. Então, quando você vai todo dia trabalhar, a gente sempre fala, traz esse cara legal do bar, essa pessoa engraçada do seu blog, traz essa pessoa para o trabalho. E eu acho que quando a gente fala sobre conteúdo orgânico e conteúdo pago, você é a mesma pessoa. O pago, ele só necessariamente ele vai ganhar maior escala, porque você está pagando para ele ganhar escala. Mas, na verdade, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa falando sobre aquele determinado assunto. Eu acho que, pegando um pouco a carona do que foi falado, é o planejamento que é importante. Qual é o seu tom de voz? Qual é a sua linguagem? Porque depois tudo se embola mesmo. Você só está, na verdade, amplificando o que você está falando. Não existe uma diferença entre o meu tom e minha linguagem e minha mensagem quando ele é patrocinado ou quando ele é amplificado por mídia e quando ele é orgânico. A verdade é que a grande diferença é porque eu consigo ganhar mais escala, mas a minha visão como pessoa sobre aquele determinado assunto, ele vai ser sempre a mesma coisa. Eu queria só responder um pouco daquela sua pergunta, quando você falou assim, eu não gosto de tal coisa, ou quando as pessoas postam, mas as pessoas se interessam por isso, né? Eu acho que é o principal exercício, porque a gente começa a descentralizar e parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para as pessoas na nossa volta. E aí tem uma coisa que é muito importante, que eu chamo de empatia. Sabe o que é você ser empático? Você ser empático é você entender o sentimento de uma pessoa e você ter uma resposta adequada ao sentimento da outra pessoa. Então, acho que falta um pouco desse tipo de comunicação, de uma comunicação empática. Você entende qual que é o sentimento das pessoas que estão te acompanhando e você posta conversando com elas. Qual que é a principal diferença entre um canal de mídia tradicional e um canal interativo? O canal tradicional, ele é unidirecional. Você manda a comunicação e ela não volta para você. Mas quando você está falando de um canal interativo, você manda uma mensagem, mas essa mensagem ela é ouvida e ela gera uma interação. E as pessoas, e as mídias, e as marcas, e as empresas, basicamente ignoram essa bidirecionalidade do conteúdo, né? Então, acho que tem que pensar um pouco sobre a empatia e parar de olhar um pouco para a gente. O que a gente gosta não tem nada a ver com o que as pessoas gostam, primeiro, né? Porque eu posso gostar de carne, mas você pode ser vegetariana. Então, é totalmente diferente, né? Galera, a gente podia ficar aqui literalmente a tarde, a noite inteira conversando, mas nosso tempo acabou. Então, vou encerrar aqui. E a gente fica aqui do lado do palco mais alguns minutinhos ainda respondendo algumas perguntas de vocês. Obrigado pela participação, pela atenção de vocês. Obrigado, pessoal, pelas respostas, pelo bate-papo. Pessoal,